Salve, salve pessoal, tudo bem com vocês? E hoje vamos continuar falando do nosso querido grupo, né? Os Filhos do Átomo, os X-Men. Gente, que saga, né? Que saga de Krakoa. Chegamos aí ao segundo episódio da segunda temporada. Tá aqui, ó. Esse material só vai ser desse quadrinho. Sim. Teremos aqui X-Men 3 e X-Force 3. Muito bom, gente, muito bom. Mas antes da gente folhear, antes da gente conversar sobre os Filhos do Átomo, os superdotados, eu vou querer a sua inscrição, eu vou querer seu engajamento. Vocês sabem que é de total importância para o crescimento do nosso canal, a sua, inscrição aí, para que o Emílio Kubrick cresça muito e muito mais. Muito obrigado, gente. Estamos voando muito com o nosso pássaro negro. Gente, anteriormente eu falei aqui com vocês, ali entre ali o primeiro episódio da segunda temporada, que o Hickman, ele trabalhou ali com série de antologias ali nessa segunda temporada dos X-Men. E aqui, esse nosso vídeo de hoje é sobre outra história, antologia. Então, gente, tudo que a gente comentou lá no vídeo anterior sobre a questão daquela ilha misteriosa que futuramente vai abrir ali para Araco, toda aquela situação, ó, todo mundo de bico calado. Eu pensei que o Apocalipse iria abrir a boca, nada. E quem também não abriu a boca foi o Ciclope, a Rachel, que nem apareceu, e o Cable. Então todo mundo caladinho. Vamos deixar tudo lá para o primeiro vídeo, e em determinado momento aqui das nossas análises, das nossas conversas, as coisas vão aparecer. Mas vamos para frente, que para trás não dá mais. E aí a gente chega ao X-Men 3, onde, gente, X-Men arruma briga com todo mundo, X-Men arruma treta com todo mundo. E aí a gente tem, já no início do quadrinho, aqui, X-Men 3, a gente tem um interlúdio sobre algum colapso que está acontecendo com Krakoa. Gente, aqui, ó, Krakoa está gritando. Então, gente, Krakoa está sendo afetada a fauna, a flora. E aí, gente, eu lembro que lá na primeira temporada a gente conversou que a Moira não queria telepatas por lá. A gente comentou aqui, isso aí é uma verdade, mas quem tá por lá é a Emma. Por que será, Enfim, eu não peguei spoiler, é sério, gente. É sério, eu não peguei spoiler não. Mas aí isso também tá afetando, a Emma e a Jean. Ou seja, por que será então que a Jean e a Emma estão por lá? E o próprio Xavier, O Xavier, tudo bem, que é amigo dela. Mas, enfim, eu só fiquei pensando aqui algumas coisas, principalmente antes de gravar. Por que esses telepatas estão aqui e alguns não estão? Enfim, a gente vai ter um dia essas respostas. E aí, com a flora e a fauna afetada, também está acontecendo algum problema ali com os telepatas. Alegaram dor de cabeça. O que será que está acontecendo? E como eu falei aqui anteriormente, a Krakoa gritando ali que os X-Men tem muitos vilões, arruma treta com todo mundo. E aí, gente, aparece, eu não sei se elas já apareceram em outros quadrinhos, eu não sei se isso é uma criação própria do Hickman, dessa temporada da Era de Krakoa, que é o Horticulture. Se vocês conhecem, se vocês já ouviram falar, vocês comentam aqui embaixo. Vamos ver se elas já estavam por aí durante a Marvel. Eu nunca ouvi falar nelas. Gente, são um grupo de velhinhas. Não se assuste, gente. A aparência sempre engana. Olha elas aqui, ó. Elas são um grupo de senhoras, a gente tem que falar aqui com respeito, que elas simplesmente sabem manipular plantas, elas são geneticistas, elas são extremamente
especialista em botânica. Gente, se vocês já ouviram falar, vocês comentam aqui. E casa muito aqui com Krakoa, falando já e continuando aqui do enredo. Krakoa e o Conselho Silencioso criou terra selvagem artificial em Krakoa. Isso para cuidar da botânica, né? E, gente, não foi explicado aqui, mas está sendo aqui uma teoria minha, né? Isso aí em breve, mas como é uma antologia, talvez aí a gente não tenha essa conclusão. Pelo menos aqui não fala, mas eu creio que essas terras selvagens foi feita ali para que seja feita todas aquelas drogas, né? Todas aquelas plantas que a gente também já comentou ali nos vídeos anteriores. Vai lá, né? Que é um local ali artificial para que seja feita essas plantas. As velhinhas chegam e causa todo esse mal-estar a Krakoa, e a gente tem ali um trio da Emma, do Ciclope e do Shaw, né? Eu creio que vocês conhecem eles. Aqui, ó. E aí, primeiro eles vão ali na Austrália para ver o que está acontecendo, porque também, gente, tá tendo complicações com os portais. Olha isso, gente. A situação que essas velhinhas fizeram aqui com Krakoa é bem complicado, sabe? A gente sabe que Krakoa é uma ilha viva, né? A gente sabe que aqui pelo começo do quadrinho tá acontecendo essa situação toda com a fauna, com a flora, né? Toda essa situação, essa parte botânica da situação. E aí, gente, eles vão para a Austrália para saber, né? Eles usam um portal, como a gente sabe, existe ervas, drogas que têm essa habilidade. E aí eles vão primeiro ali para a Austrália para ver o que está acontecendo. E nisso, lá em Krakoa, ela já tem chegado. Bota terror, viu? As velhinhas botam terror. Inclusive, existe parte ali no texto que elas falam de dores no ciático, elas falam de alguns tratamentos de fisioterapia, mas, gente, e até umas safadezazinhas, sabe? E assim, gente, elas não estão para brincadeira, não. Elas não estão para brincadeira. E aí, depois lá da Austrália, o Ciclope, o Shaw e a Emma, eles vêm para a Terra Selvagem. E aí, a gente tem uma ida para a Terra Selvagem, onde elas estão. E aí tem-se uma conversa entre elas e o trio de X-Men. E aí, gente, o pau canta mesmo. E é engraçado que a Emma diz assim: você vai bater numa senhora, né? Bom, o Ciclope vai lá e começa essa situação toda com elas. Gente, e tipo assim, é tão, né? Ficar batendo em senhora, né? Mas ó, não tem como. Elas não valem nada. E aí chega um momento, e aí é a parte do plano, que elas explicam o porquê tá fazendo isso. Elas explicam ali que é um domínio ali das plantas perante a humanidade, né? Perante e até o domínio do planeta. Elas alegam que a humanidade não vale nada. E elas querem sim a extinção da humanidade, ou pelo menos que caia determinada porcentagem para que as plantas ali fiquem no domínio. Elas são... Será que a Era Venenosa, aí a gente já vai padecer, vai ficar desse jeito? Que coisa. E aí, elas explicam lá o plano, fala sobre o que a humanidade vem feito com o meio ambiente. E aí, elas acabam levando algumas plantas de Krakoa que também fecha ali e não temos continuidade, né? Como a gente já falou, tanto no começo do vídeo como no vídeo anterior, que são antologias. Mas em determinado momento vai lá que essas velhinhas lá se associam também com a Orchis, né? A Orchis, que é casa de todo mundo, ou a Xena, né? Vai lá, pode ser, né, gente? Tá tudo interligado aqui. E aí, eles voltam lá para Krakoa. Bem, nós temos um probleminha.
Tá aqui, ó, a Emma falando. Ah, gente, só um detalhe. Tá aqui, ó, essa figura aqui de Krakoa, já com a outra ilha, mas não é comentado. Eu pensei que eles iriam soltar alguma coisa. Eu não pensei que ia ficar tudo no silêncio, né? Mas em determinado momento a gente vai saber. Eu não vou falar mais sobre, no caso agora, sobre o X-Men 4, inclusive o quadrinho. Eu só vou falar aqui o nome das velhinhas, porque vai ser o próximo vídeo. Mas aí o que a gente tem? A gente já vai ter uma questão mais política, né? Eu já peguei ali alguns spoilers, a gente vai ter uma parte mais política que novamente os X-Men vai questão de impor a soberania de Krakoa. Então a gente sai novamente da parte de ação, que foi ali o X-Men 1 e 2, e a gente volta um pouco por uma questão mais de comunicação, uma questão mais política ali, que é X-Men, né? E assim, gente, eu tô sentindo falta dessa questão mais filosófica. Essas das velhinhas ficou muito até engraçado em alguns momentos ali o texto. Eu acho que mas X-Men consegue, gente. É muito material e eu só estou explorando aqui, pelo menos nesse vídeo, mais duas linhas, né, que é X-Men e X-Force. Mas com certeza até em Novos Mutantes, Excalibur, Carrasco deve ter uma pegada mais sobre isso, né? Essa questão mais filosófica, essa questão do preconceito, enfim, tudo no seu tempo. E aí a gente só tem aqui, ó, o nome das velhinhas, que é Augusta Browns, com 64 anos de idade, agroquímica. Opal Veviter, bioengenheira, 68 anos de idade. A Lily Limos, 71 anos, ela é geneticista. E a Edith Scucci, engenheira botânica. Olha lá, gente, todo mundo profissional, né? bem escapista, bem ação esse arco aqui. Então, gente, o X-Men 3 finaliza aqui. Realmente é só isso mesmo. Eu pensei que eles iriam dar lá uma conversa sobre o que aconteceu com Krakoa. E eu até pensei que toda essa questão dos portais, de inicialmente, era algo relacionado à junção das ilhas. Mas quando já passa só, acho que é 2, 3 páginas, a gente já sabe que é a interferência das senhorinhas. Então é isso, esse é o X-Men 3. Como eu já falei, X-Men 4, a gente vai focar na politicagem. E aí a gente vai para X-Force. Tá aqui a capa, ó. Nossa querida Jean, uma das membros, né? Creio que pode falar membros, né? Um dos membros ali da X-Force. Gente, no capítulo anterior, né? No nosso vídeo anterior, a gente fala ali sobre a Xeno, aquela organização humana, né? Que quer o fim dos mutantes. Como eu falei ali no começo do vídeo, os X-Men arrumam treta com todo mundo, ou todo mundo arruma treta com os X-Men. Só dando uma correção aqui, né? E aí, a gente teve um confronto muito grande lá. Inclusive, essa parte da ação ficou bem maior aqui em X-Force, né? Eu acho que vai manter essa pegada, né? A gente vai ter uma parte mais política agora, no quadrinho 4. E aí, a X-Force continua na ação. Mas aí, a gente tem aí a ida da Xeno lá para Krakoa, usando ali o DNA da Dominó. E como a gente também já conversou no vídeo anterior, a gente sabe que o Xavier morre, e inclusive outros mutantes morrem. E a gente tem um personagem, deixa eu só mostrar aqui para vocês, que é o quinto assassino, onde não é morto. Tá aqui, ó. Ele não é morto lá pelos X-Men, até mesmo para deixar uma testemunha, né? Alguém ali para a gente conseguir informações. Isso é uma tática de guerra, não necessariamente só da X-Force, e você ter ali um deles vivo para que eles consigam informações. Gente, a X-Force não tá para brincar não, gente. Na verdade aqui é uma pré-estreia da X-Force, só para deixar bem claro, né, como a gente já viu anteriormente, ninguém tá para brincadeira, a gente tá falando de uma ilha que
todo mundo queria viver pacificamente. E aí, a gente tem uma revelação misturado com ali o poder do Wolverine, onde ele acaba dizendo o quinto assassino, ele fala a palavra Xeno. Fala a palavra Xeno, tá aqui, ó. E o Wolverine fica mais próximo dele e tem alguns cheiros de uns químicos. Alguns cheiros ali dos químicos, que é o poder lá do olfato dele, mas ele ter falado ali, o assassino, sobre Xeno. E aí, Wolverine, muito do esperto ali, tava lá perto da Jean, acaba falando, eu sei onde é que fica. Eu sei onde é que fica. Wolverine, ou muito pistola com a situação, não tem como não ficar perante a situação. E o Wolverine acaba indo lá com o Kid Ômega para a Coreia do Sul. É na Coreia do Sul que o Xeno está. E aqui, gente, a gente tem bem no início mesmo do quadrinho, né? Aqui tá a Jean e aqui, ó, a X-Force. E aqui no início a gente já tem o Wolverine na Coreia do Sul. Inclusive isso tá no interlúdio, foi o material do meu roteiro. E aí a gente tem a ida do Wolverine lá com o Kid Ômega. Além de saber da base, resgatar a Dominó, né? Porque realmente... Deixa eu mostrar aqui só mais um detalhe, bem rápido. Olha o laboratório deles. Clonagem, né? Eles fizeram aquela situação lá com a Dominó, pegou o DNA para entrar em Krakoa. Enfim, os cabas não estão para brincadeira também não. Mas aí, gente, o arco não fecha. O arco não fecha, mas ele fecha ao que é necessário para a gente dar continuidade a falar só sobre os X-Men. Por quê? Porque aí a X-Force vai ficar isolado. Eu falei desses primeiros quadrinhos do X-Force porque ele dá um entrelaçamento, tem a questão da morte do Xavier e depois eles seguem. Mas aí, se vocês quiserem falar do X-Force, vocês comentam aqui, a gente pode fazer um especial, a gente pode entrar ali falando um pouco sobre. Mas aí a gente tem que voltar pro X-Men porque tem muito material, tem muita temporada, a gente tem que pegar a linha principal. Possa ser, não estou garantindo, que haja uma queda, uma qualidade no roteiro. Vocês concordam? A gente sabe que em determinado momento alguma história dá uma queda e foca mais ali no arco principal. A gente já tem histórico disso, né? Às vezes a temporada ali no quadrinho, na linha editorial, começa bem, até por causa do crossover, mas depois, enfim, a gente vai pesquisando. De certa forma, eu tenho que ler em algum momento aqui, em algum momento o interlúdio vai dizer alguma coisa, vai ser necessário da gente ler de volta. Então, voltamos aqui para a história. Aí o que acontece? O Wolverine chega lá, liberta a Dominó, acha que esses bichos... Gente, o negócio é surreal. E aí, enquanto o Wolverine tá lá em missão com o Kid, né, com a questão lá da Coreia, a gente tem o arco lá em Krakoa, a situação ali da Jean conversando com o Fera. Eles estão ali em busca ali de elementos para ressuscitar o Charles Xavier. E aí, gente, a gente já comentou, principalmente, a gente falou no vídeo anterior, que fica muito leve, né? Não se tem uma carga dramática perante a morte de um personagem aqui em Krakoa. Porque sempre vai ter o efeito Dragon Ball. Eu sempre brinco isso, né? Efeito Dragon Ball. O personagem morre, a gente sabe que volta. Não se tem uma carga. Não se tem uma carga como, por exemplo, Ace. Não se tem uma carga como, por exemplo, aconteceu com o Gambit, né? Em X-Men 97. Por quê? Porque todo mundo vai ressuscitar. Não tem sim, né? Não tem essa carga. Tá aqui, ó. Já o protótipo de ressurreição do Charlie. Gente, tem umas coisinhas ali do Fera.
que eu já li. Gente, quem é criador de conteúdo acaba criando teoria e pegando alguns spoilers, né? Eu já peguei uns spoilerzinhos ali também do Fera, só que isso vai ficar nessa linha do X-Force. Mas vai chegar um momento que vai entrelaçar com os X-Men, por isso que eu falei anteriormente. Mas quando for para chegar, eu falo e a gente fala aqui no canal, né? Nos próximos vídeos. Então aí a gente tem o protótipo de ressurreição do Xavier. Tem esse aqui no nosso vídeo, no segundo vídeo, o protótipo de ressurreição. Vocês dão uma olhada, caso não tenham visto, sabem como é que é. E a gente tem a ressurreição do Charlie. E aí continua o arco ali da Coreia, o Wolverine tentando resolver a situação com a Dominó, matando ali alguns vilões. E aí, gente, a gente sabe que tudo que é de ruim que acontece sempre chega rápido, né? E aí a gente tem, deixa eu só olhar aqui o local exato, Washington, em Manhattan. A mídia, tá todo mundo preocupado, lembrando que eles não sabem do protótipo de ressurreição. Isso foi solto de uma maneira tão diferente pra gente, imagina isso pra humanidade, né? A humanidade aqui dos quadrinhos. E aí, lá em Washington, eles acabam a mídia, né? A imprensa, todo mundo se questionando, todo mundo querendo saber se realmente Xavier deu essa informação. Com certeza alguém mandou para lá, até um próprio X-Men soltou, né? Que o Xavier tinha morrido, né? A Shannon acabou causando essa morte, mandando, etc. Tudo que é notícia de ruim chega logo, né, gente? E aí a gente tem ali como inicialmente, né, um sucessor, uma figura inicial para dar esse tipo de informação, que é o Magneto. O Magneto aparece lá para conformar ou até mesmo dizer a situação. Só que, apesar do Magneto não saber que ele tava para ressuscitar, ele sabe que ele ia ser ressuscitado. Né? Não tem lógica. A demora foi aquela busca lá da Jean com o Fera, com alguns artefatos, algumas coisas lá da memória, deu uns pequenos atrasos ali. A gente sabe que tem que ter algum material lá do DNA para se fazer a ressurreição. Clonagem, né? Olha, isso vai dar uma treta. Esse negócio de ressurreição. Olha, eu não vou entrar em detalhe. Tem uma coisa que é lá para a última temporada, que eu peguei já um spoiler. Vocês não têm noção do que vai acontecer aqui. Vocês não têm ideia. Principalmente essa questão do Sinistro ter acesso ao banco genético de Krakoa. Deixa pro dia, né? E aí, o Charles acaba chegando lá. Você não precisa dizer nada, né? Eu posso falar por mim. E aí temos Charles ainda andando, né? A gente já explicou. Gente, o negócio tá tão, né? Que até o Charles Xavier tá andando. E chega toda a imprensa, explica lá, fazendo aquelas perguntas e etc, etc. Inclusive questionam se ele é um metamorfo, né? A própria imprensa para saber sobre ele. E aí, gente, tem aqui um interlúdio bem interessante. Na verdade, todos os interlúdios dessa era de Hickman é um capítulo à parte. Os interlúdios de X-Men de Hickman, né, da era de Krakoa, é literatura, gente, é uma construção, são coisas que são ditas ali de total riqueza, né? Algo que não pode ser dito ali nos balões, que ia exigir muito texto, né? Então esses interlúdios a gente tem que lembrar, tem que falar sobre, são ótimos. E aqui a gente tem um interlúdio sobre a espada Cérebro, que em breve também eles irão usar. Eu já peguei alguns spoilers. E lembrando que essa espada Cérebro foi feita com o primeiro capacete, quando o Charlie levou o tiro.
E em breve eles irão usar. E aí, gente, a gente tem uma conclusão aqui, uma melhoria ali da Dominó. O Kid Ômega acaba curando ela. Isso ainda na Coreia. E aí, novamente, usa-se um portal. O Wolverine volta para Krakow. A gente tem aqui novamente, ó, Krakow. Olha o Charlie lá em cima. Tem um outro detalhe. Que eu queria falar para vocês. O próprio Kid Ômega fala que o Charlie ele confia muito nos X-Men e nos mutantes, né? Gente, existe um momento aqui que realmente... Olha, eu espero que isso aqui não seja um sonho. Mas assim, tá muito calmo o Charlie. Ele tá fazendo umas coisas que eu não sei o que vai ser daqui pra frente, gente. É sério. Eu espero que eu não esteja enganado, não só em relação a que seja um sonho, mas ao próprio Xavier, à própria Moira. Eu tô com desconfiança zero do Magneto. Eu juro a vocês que eu tô com confiança zero do Magneto. Agora, do Charlie... Enfim, vai ser outros episódios, outros vídeos. Eu não vejo a hora de fazer isso pra vocês, é sério. E aí, gente, a gente tem uma cena muito boa, que é a formação inicial da X-Force em ângulos diferentes, falando sobre a supremacia Xeno. Cara, é HQ absoluto isso aqui, gente. Eu vou dar uma lida aqui bem rápida, licença, gente, porque é muito bom o discurso, bem rápido mesmo, sobre isso. Disseram que Xavier voltou e já está nos perseguindo. A mim e minha X-Force. Ele gosta muito de falar a mim, meus X-Men, né? Não é hora de ficar quietinho, mas de fazer barulho. Olha. Vamos despejar dinheiro em gangues, igrejas, laboratórios xenofóbicos. Vamos formar um arsenal de contas de laranja e grupos de discussão online. Vamos criar... Aí já troca, né? Já troca para o líder lá do Xeno. Vamos criar todos os tipos de situação de dissonância. É tipo como se mostrasse que o Xavier está se corrompendo. Ó, veja que o balão inicia com ele. Ele vai cortando aqui, ó. Gente, sei de nada. E vamos continuar, né? Eu tinha que ler isso aqui para vocês. Vamos criar todos os tipos de distorção, de dissonância. E, claro, vamos continuar caçando mutantes para nossas experiências. Aqui já é o líder do Xeno. Todo o país tem agência secreta, entre elas o Arma X. Xavier deu um jeito para todas fossem dissolvidas e perder seu apoio financeiro. Mas aí não continua o líder falando, né? Mas assim como os mutantes se reuniram em Krakoa, as sombras se reúnem aqui. E no encontro das sombras existe escuridão. Nós somos e muitos, somos Xeno. Gente, sei de nada. Então, gente, pra gente finalizar aqui esse segundo vídeo da segunda temporada, né? Nós temos a situação lá das velhinhas. O Agatha escapista, né? Tem algumas explicações ali sobre a situação, sobre as motivações delas. Mas eu creio que isso vai ser respondido depois. A gente sabe que as coisas estão um pouco alteradas ali em Krakoa, né? Não é porque elas foram embora que as coisas ficaram boas, né? Vamos ver aí como é que vai ficar a situação dos telepatas, vamos ver como é que vai ficar a situação da fauna e da flora. E a gente dá um caminho andado aí para o X-Men 4. É a informação que a gente tem, né? É a informação que o Hickman solta. Os próximos a gente vê. A gente vem para a X-Force, temos aí a formação da X-Force, a inauguração com o Xavier, a gente descobre a base do Xeno, a gente tem ali o resgate da Dominó e a gente vê que o negócio vai esquentar. A gente vê também algumas das motivações do Charles Xavier. Xavier está ressuscitado, então X-Force agora continua
fazendo suas missões próprias, as situações próprias, tanto em Krakoa quanto na Terra. As coisas ficam fáceis, né? Existem portais, cada um ali, se tiver acontecendo alguma coisa, é só abrir e a gente vai para lá. E aí, a gente encerra, por enquanto, falando sobre o X-Force. O próximo vídeo vai ser focado só em X-Men. Quando for necessário, a gente fala de X-Force. Se for necessário falar de outra saga, Carrasco, Excalibur, a gente vai falar. A gente só vai entrar em Wolverine talvez lá na saga do Inferno, Inferno de Krakoa. Se tiver alguma conexão, eu vou falar, mas tudo quando for entrelaçado, tudo quando for necessário. Então, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado e até mais!